Bom, olá a todos, eu venho agora aqui fazer mais um vídeo sobre a série Dificuldades Textuais. E o nosso tema de hoje será: se Jesus é o Filho de Deus, por que ele chamava a si mesmo do Filho do Homem? Ora, ele é filho do homem ou ele é filho de Deus? Ele é uma divindade ou ele é um homem carnal? Você está escavando as Escrituras. Fique comigo que você então saberá dessa resposta para essa questão. Então, o texto que nós vamos ler então seria Mateus capítulo 5, verso 43. Por que o Antigo Testamento prescreveu que se poderia odiar os nossos inimigos? Jesus disse quanto ao Antigo Testamento: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como poderia um Deus de amor ordenar que se ele odiasse os seus inimigos? Deus nunca ordenou ao seu povo, em qualquer época, que odiasse seus inimigos. Deus é um Deus de amor, que não muda, e não pode odiar a quem que seja, nem pode ordenar que ninguém que faça isso. Jesus disse que os maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Isso você pode ver lá em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 37, e você pode também ver isso aí no verso de número 39. Mas, na verdade, Jesus tomou esse mandamento do Antigo Testamento, que está lá em Levítico, capítulo 19, do verso 18, que declara: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que então Jesus citou o ensino do Antigo Testamento de que devemos odiar os nossos inimigos? Como está em Mateus, capítulo 5, verso 43. Ora, já que Satanás é nosso inimigo, então nós devemos odiá-lo. É impossível e controverso Deus pedir que nós amássemos o nosso inimigo, se Satanás é o nosso inimigo. Então tem que amar Satanás? Bom, mas ele nunca disse isso, e por outra razão muito boa. Um versículo com essas palavras não é encontrado em parte alguma do Antigo Testamento. Na verdade, Jesus não citou o Antigo Testamento, mas sim os ensinos distorcidos dos fariseus que não interpretavam corretamente o Antigo Testamento. Jesus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então Jesus está fazendo uma referência, na verdade, a o que foi dito. Alguém, então, ditou essas regras fora, então, da lei de Moisés. Como ele diz, ouviste o que foi dito. Alguém disse para você. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas em alguma parte Jesus odiou seus inimigos? Não. Em alguma parte Jesus, quando esteve aqui na terra, ele amou alguém? Que eu me lembre, também não. Então por que ele diz aqui, amai os vossos inimigos? A questão de amar aqui não é questão de que você tem que amar de coração o teu inimigo. O texto está usando o adjetivo amar como um sentimento de compaixão. Então, o termo correto é: eu, porém, vos digo, tenha compaixão de vossos inimigos. Não é amar os vossos inimigos. O texto aqui ele foi muito mal traduzido, porque o amor é um sentimento de carinho. É um sentimento de misericórdia. Porque se eu levar o texto ao pé da letra e dizer que eu tenho que amar o meu inimigo, Satanás é meu inimigo, então eu vou ter que amar ele? Alguém que faz mal à minha família, eu tenho que amar essa pessoa? Não, eu tenho que ter o quê? Um sentimento de misericórdia. O amor aqui é um sentimento de misericórdia. Por isso que ele diz lá no verso 45 ainda, do capítulo de número 5.
porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se você saudar unicamente aos vossos irmãos, que fazer demais? Ou seja, se você for educado com alguém que você conhece, que diferença faz isso? Os publicanos também não fazem? Então ele está dizendo ali para você ter um sentimento de misericórdia. O texto ali foi mal interpretado. Estou dizendo o texto português, tá bom? Que no hebraico e tanto no grego, que no caso aqui nós estamos falando do livro de Mateus, que no caso foi escrito em grego. Então, na verdade, ali o texto não menciona essa questão de que temos que amar o nosso inimigo, mas sim temos que ter um sentimento de compaixão, tá? Mas ele não disse isso, e por uma razão muito boa. Ele não disse o quê? Amai o vosso inimigo. Um versículo com essas palavras não é encontrado em nenhuma parte do Antigo Testamento. Na verdade, Jesus não citou o Antigo Testamento, mas sim os ensinos distorcidos dos fariseus que não interpretaram corretamente o Antigo Testamento. Veja o que Jesus disse. Está escrito, como fazia com frequência, quando citava o Antigo Testamento. Então, quando ele queria falar alguma veracidade, ele sempre dizia, está escrito, está escrito. Mas nesse caso aqui, ele não disse que estava escrito. Ele disse, ouviste o que foi dito. Mateus capítulo 4, do verso 4, verso 7, verso 10, ele sempre faz referência aos fariseus. Então ele se refere isso ao quê? A tradição que se implantara em torno do Antigo Testamento e que anularam os mandamentos de Deus. Você pode conferir isso aí em Mateus capítulo 15, do verso de número 3 ao verso de número 6. A verdade é que o Deus de amor sempre deu o mandamento de que amássemos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E nunca, em tempo algum, deu o mandamento de que devêssemos odiar outras pessoas. Porque o odiar é um sentimento muito forte que, ao invés de você odiar a pessoa e ao invés de você ferir aquela pessoa, você está ferindo a si mesmo. Você não está ferindo a pessoa. Primeiro que você não está tendo uma questão de misericórdia. E você está se corroendo por dentro. É você, então, que está sendo mal prejudicado, não a pessoa. Então o texto é claramente que diz, tenha misericórdia ou compaixão daqueles que lhe odeiam ou que lhe façam mal. Ou seja, os seus inimigos. Tá bom? Eu sou André Marcelino, você está no Escavando as Escrituras. Tem bastante vídeo aqui que eu estou fazendo sobre a questão de teologia, sobre hebraico, sobre grego, também sobre o mundo fascinante das línguas originais dos textos bíblicos. Falamos também sobre teologia sistemática, principalmente a questão dos anjos. E se você tem algum comentário, alguma crítica, coloca aqui no chat. Se você precisa de algum material que você gostou aqui, entre em contato comigo através das redes sociais ali. Só procurar meu nome ou aqui pelo chat mesmo. Sempre eu estou vindo aqui para ver os comentários, as críticas. E quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Tá? Nos vemos então num próximo vídeo e tchau, tchau.